Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Segunda Timóteo 3 diz amém. Quem não achou, temos a nossa Bíblia aqui. Achou, pastor? Como é que está aí? Aleluia. Graças a Deus. Essa carta, gente, é uma carta de, podemos dizer, de despedida do apóstolo Paulo. Já estava preso, já estava em Roma, já estava esperando, o veredito final da sua condenação. É um dos últimos inscritos, as últimas vias, escritas por Paulo nesse tempo. Tinha como seu companheiro aí já o médico amado Lucas, que foi o interlocutor da maior parte, daquilo que Paulo queria comunicar ao lado de fora, porque ele já estava preso, usava Lucas como esse interlocutor. E essa carta, ela é destinada ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, ao receber essa carta, ele vai estar em uma cidade, uma grande cidade da época antiga, a cidade de Éfeso, e ele já estava sendo o pastor da cidade de Éfeso, ele já estava ali liderando aquela comunidade. E então Paulo, no final já da vida, na reta final da sua história, ele vai escrever essa carta para o seu filho na fé. Essa carta, ela é uma carta de ensino, mas também tem um conteúdo profético. Vai falar sobre temas que hoje, quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para o comportamento humano, nós vamos identificar muitas das coisas que Paulo, há milhares de anos atrás, alertava o seu filho na fé, Timóteo, sobre o acontecimento, sobre coisas que viriam a se tornar recorrentes no meio da humanidade. E hoje nós vamos pensar dessa carta algumas lições para termos uma vida de plenitude com Jesus, de usufruirmos plenamente da nossa caminhada com Cristo. E eu creio que o Senhor vai nos abençoar à medida que formos entendendo a sua palavra e formos praticando os princípios que nela está contido. Então é debaixo desse olhar que eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Uma carta para um filho amado que tem um conteúdo profético, que fala sobre coisas que nós estamos vivendo nesses dias. Então, segundo a Timóteo 3, diz assim: saiba isto, nos últimos dias virão tempos trabalhosos, em outras traduções vai dizer tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São estes que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, e a minha conduta e o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram na Antioquia, em Icônio, em Listra.
quanta perseguição suportei, mas de todas as coisas o Senhor me livrou. Amém? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque sem Ti nada poderemos fazer. Obrigado, Jesus, por mais uma vez nos assentarmos para ouvir a Tua voz. Aqui estamos nós, Senhor, como rebanhos do Teu pasto. Alimenta-nos agora com pastos verdejantes. Nos leva agora, Senhor, a águas tranquilas. E fala com cada um de nós, no particular, no singular, no individual. Manifesta também, Senhor, a Tua glória, nos curando, nos libertando. Se existe entre nós, Senhor, alguém doente, que essa seja a noite da cura em nome de Jesus. Se existem aqui, Senhor, depressivos, ansiosos, pessoas que perdem o sono durante a noite e não conseguem dormir, Senhor, que essa seja a noite que a Tua palavra entre, e mais do que trazendo informação, que ela entre trazendo cura, para a glória do Teu nome. Jesus, abençoa a cada um de nós. Ajuda-me, Senhor, a ser um canal sincero, simples, Senhor, da Tua palavra, e ajuda a todos nós a sermos como uma boa terra, que vai receber a poderosa semente da palavra de Deus, vai guardar essa semente para que ela dê frutos e frutos com perseverança. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tens nos ajudado. A Ti, Jesus, e somente a Ti, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta começa, nesse capítulo especificamente, começa a falar sobre um comportamento ou uma sequência de condutas humanas que nos últimos dias iriam se tornar frequentes no meio da humanidade. Começa a falar sobre temas que a humanidade iria começar a se envolver e a praticar. E Paulo vai dizer para Timóteo que nos últimos dias nós, os seres humanos, teríamos um comportamento que seria reprovável aos olhos de Deus. Que boa parte da humanidade seria presunçosa, teria uma estima mais elevada do que deveria, um pensamento mais elevado ao seu respeito do que realmente lhe caberia, que nós seríamos pessoas, homens, mulheres, que perderíamos o afeto natural, que não teríamos mais compaixão uns pelos outros, que nos tornaríamos desobedientes, irreverentes às ordenanças de pais, de mães, de autoridades, seríamos violentos, viveríamos uma vida onde amaríamos mais os deleites, os prazeres dessa terra do que a obediência, o amor ao nosso Criador. E quando nós vamos vendo a lista, ela é uma lista extensiva, ela é grande, e eu creio que não é uma listagem conclusiva, não está fechada. Vários comportamentos ruins do ser humano iriam brotar nos últimos tempos. E de verdade nós estamos vivendo esses últimos dias. Estamos percebendo como nós, seres humanos, estamos em uma decadência de virtudes, de valores, de morais, de moral, de bons costumes, coisas que hoje praticamos e que, de uma maneira assombrosa, parecem ser normais. Estamos vivendo dias em que nos deparamos com um comportamento do ser humano como um todo, e vamos vendo que a recorrência disso tem causado em nós uma cauterização. Não nos surpreendemos mais com notícias que há pouco tempo atrás nos chocariam de maneira absurda. Percebemos coisas acontecendo à nossa volta e que, por acontecerem de uma maneira tão recorrente, já não nos
causam surpresa. Estamos vivendo em um tempo onde o certo parece que virou o errado, aonde o errado e a prática do erro, do mal, se o fim é para benefício próprio, então está justificado, e parece que então o errado virou certo. Não precisamos voltar muito tempo na história e nós iríamos ver um comportamento da humanidade, dos jovens, por exemplo, que sonhavam em ter um emprego, sonhavam em ter um acesso ao mercado de trabalho, desejavam a estabilidade de uma carreira profissional com carteira assinada. E hoje nós vemos YouTubers, influencers, que falam disso como se ser um trabalhador, se levantar cedo e dormir tarde, lutar dia após dia para ter o pão com o suor do seu rosto, fosse um demérito. Se trabalhar e ter ali a carteira assinada fosse um atestado de incompetência, uma inversão total de valores. Não vai muito tempo atrás, o sonho de meninas e meninos, adolescentes, era constituir família. Sonhávamos em ter uma esposa, um esposo, homens se casando com mulheres, mulheres se casando com homens, e ali constituir uma família. Observávamos pais, mães, famílias tradicionais, legais diante dos olhos do Senhor, e então a juventude era aquele momento de sonhar com isso. E hoje nós estamos vendo um avanço de um comportamento que tem ido completamente contra a vontade do Senhor para as famílias. Um desejo de autossuficiência, um desejo de viver a sua vida de acordo com as suas próprias regras, meu corpo, minhas regras, e não o errado, o equivocado. Hoje parece que é o certo. Algum tempo atrás nós tínhamos a família como o seio íntimo mais protetor de uma criança, de um jovem. E a palavra de Deus diz que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. A família outrora era o ambiente mais protetivo que um ser humano poderia frequentar. Saiu recentemente uma pesquisa onde o Brasil de 2022 até 2024 saiu da 27ª posição para a 5ª posição no ranking mundial de agressões a crianças no ventre, no seio familiar. O lugar que deveria ser de proteção, o lugar que deveria ser de formação, se transformou no lugar onde os maiores crimes contra a juventude acontecem. E são tão recorrentes que parece que está tudo certo. Acontece em uma frequência tão grande que os nossos olhos já não olham mais para isso como algo completamente errado diante de Deus. E por que eu estou te dizendo essas coisas? Porque nós, aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, para nós, o que é errado jamais será certo. Para nós, o que é mal aos olhos de Deus jamais será bom aos nossos olhos.
Para nós, aquilo que o Senhor disse, não façam, não cometam, jamais terá uma ponderação relativa que nos permita entrar e praticar e sair ilesos. Não. A origem de Deus é a imutabilidade. O nosso Deus não muda como nós. Os tempos se passaram, os valores foram mudando, se alterando, mas o nosso Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E esses valores, para quem está em Deus, precisam ser preservados. Por vezes nós não vivemos a vida plena que o Senhor tem para realizar em cada um de nós, em cada família, em cada coração que aqui está, e não é porque Deus perdeu o poder de realizar, mas é porque nós, seres humanos, estamos por vezes, mesmo conhecendo o Senhor, olhando para Jesus, de acordo com uma visão adaptada pelo mundo, pelo sistema em que estamos vivendo. A ciência, a psicologia vai dizer que nós somos frutos do meio, e em parte é uma verdade. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. Agora, sobre isso tem uma palavra sobre a minha e a sua vida, que é mais evidente e mais poderosa do que qualquer outra, que é a palavra que está completamente ligada ao Senhor Jesus, que diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. O mundo está um caos, mas a nossa casa sobreviverá a esse caos em nome de Jesus. As famílias estão vivendo momentos de perturbações incríveis, mas sobre a minha e a sua casa haverá um manancial de paz em nome de Jesus. Os nossos filhos não irão se perder, a nossa família não será destruída, os valores do Evangelho em nós não serão perdidos. Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, uma boa pergunta a fazermos é: se conhecemos o Senhor, se andamos com Ele, por que é que por vezes nós, aqueles que conhecem o Senhor, também somos afetados por esses comportamentos reprovados, listados, elencados por Paulo há mais de 2000 anos atrás? Ver alguém violento na rua não deveria nos causar surpresa, mas ver alguém violento que conhece o Senhor, isso é para colocar a nossa consciência em xeque. Uma família que está desestruturada, disfuncional, porque não conhece o Senhor, é algo que se pode até entender. Mas uma família que conhece o Senhor, viver lutas, guerras, em áreas que a gente muitas vezes não consegue entender por que elas começaram, isso tudo é normal, vai acontecer, nós não temos uma redoma que nos protege. Agora, o que não é normal é a aceitação desse mal na nossa casa. O que não é normal é aceitar com que conceitos contrários à vontade de Deus se transformem em pilares de comportamento na nossa vida. Não fazem muitos dias estourou nas mídias e nas redes sociais mais um comportamento humano chocante. Homens e mulheres, casais, que agora decidiram ser pais de bonecos, bebês reborn. Não é apenas comprar um boneco e fazer uma gracinha. De verdade, se você for estudar, você vai ver famílias que estão comprando bonecos que são feitos com uma estrutura altamente realística
E ali estão tratando esses bonecos como se fossem filhos. Existem encontros de pais que são pais de bonecos. Existem creches aonde as pessoas levam os seus bebês bonecos para passarem um tempo. Existe certidão de nascimento, atestado de vacinação, uma loucura. E o que espanta é que parece normal. Pessoas que estão colocando o seu coração e o seu afeto em algo que não tem vida. Um boneco. Pasmem. Quando falamos que é um boneco, parece ser óbvio que esse comportamento é reprovável. Mas quando somos nós que colocamos o nosso afeto em coisas sem vida, quando somos nós que conhecemos o Senhor e colocamos o nosso afeto e o nosso amor por coisas que não têm vida, um carro, uma casa, uma carreira, quantas vezes somos nós que estamos colocando a nossa esperança de preenchimento em coisas que não podem nos dar retorno algum, são mortas. Pessoas que hoje estão vivendo uma vida colocando a esperança para suprir uma área, um vazio do seu casamento, da sua vida, em um boneco, que não pode dar retorno, que não pode retribuir, que não pode, é um boneco. O mundo fazendo isso é uma loucura, mas estava escrito, iria acontecer. Agora nós precisamos fazer também uma checagem interna, porque por vezes a nossa expectativa de um preenchimento não está em um bebê reborn, mas está em uma fé em alguém ou em algo, como que em uma imagem, em um pingente, em alguém que é apenas uma figura hipotética. E ali depositamos a nossa fé, esperando um milagre, esperando que algo aconteça. E esse comportamento é, de verdade, o mesmo. E a pergunta, de novo, é: por quê? Por vezes, aquilo que Deus disse que aconteceria com o mundo, acontece conosco. Essa é uma pergunta que é difícil demais de ter uma resposta conclusiva que diga é isso. Mas a palavra de Deus nos dá indícios de por que muitas vezes nós estamos vivendo uma vida depositando a nossa esperança em coisas que são diferentes daquilo que deveria ser o centro da nossa fé, que é Jesus. E uma das respostas por que vivemos assim, aquém daquilo que Deus deseja realizar, é o ângulo pelo qual nós estamos olhando para Jesus. A maneira como nós olhamos para Jesus pode potencializar o que Ele vai fazer em nós e através de nós, ou pode mitigar, diminuir os efeitos daquilo que Ele deseja realizar em nós. O poder de Jesus é inalterado. Ninguém pode abalar o poder do Senhor. Antes de ir embora, Ele disse: ninguém pega a minha vida, eu de mim mesmo a entrego. Esse mandamento eu recebi de meu Pai, porque eu tenho poder para entregá-la e para tomá-la de volta. Jesus é poderoso. Agora existe uma lei, uma regra espiritual, que vai dar legalidade, que vai dar liberalidade ao poder de Jesus na minha e na sua vida. E esse é o ponto da ministração de hoje.
Se tem algo que vai fazer com que nós possamos viver uma vida plena e deixar de viver uma vida aquém daquilo que Jesus projetou para nós, é adequarmos o ângulo pelo qual nós olhamos para Jesus. Algumas pessoas não conseguem viver a plenitude da sua vida e da sua história e caem nesses erros reprovados que Paulo citou. Porque ao olhar para Jesus, ao caminhar com Ele, olham para Jesus em um ângulo onde essas pessoas estão numa posição superior e olham para Jesus de cima para baixo. Todas as vezes que você olha para um objeto, todas as vezes que você olha para uma cidade, você olha para alguém e a sua posição é de cima para baixo, você diminui a visão daquilo que você poderia captar, usufruir. E quando isso envolve a fé, você diminui o poder, a graça, a autoridade, a influência que Jesus teria ou tem sobre nós. A Bíblia vai contar recorrentes histórias de pessoas que estavam com Jesus, o Rei da Glória, que poderiam usufruir de uma vida extraordinária, mas que não desfrutaram de praticamente nada do que o Senhor queria realizar no meio deles, porque olhavam o Senhor de cima para baixo. A palavra de Deus vai dizer que certa vez Jesus, ele vai para Nazaré. Jesus já tinha feito um milagre perto de Nazaré, já tinha começado o seu ministério, em Caná da Galileia, que era uma pequena aldeia nos pés do monte onde a cidade de Nazaré estava edificada. Jesus já tinha passado pela Judeia, já tinha passado por Samaria, já tinha ido por vários lugares e o seu ministério já estava na plenitude. Escritos diziam que Jesus ia por cidades desérticas, passava longe das aldeias, porque as cidades já não tinham capacidade estrutural de comportar as caravanas que acompanhavam Jesus, por causa dos milagres que ele vinha fazendo pelo caminho. O Jesus que eu e você servimos é um Jesus que por onde passa uma explosão de milagres acontecem. É um Jesus que por onde passa mentes são transformadas, pessoas que não enxergam, e aqui não é apenas o cego fisiológico, mas é aquele que está cego emocionalmente, que está cego profissionalmente, que está cego na sua relação familiar, e quando Jesus passa, as escamas dos olhos caem, e ele começa a ver o valor da família, o valor do ministério, o valor da casa, ele começa a enxergar como Deus enxerga. E esse Jesus não mudou, o poder dele continua se aperfeiçoando na minha e na sua fraqueza hoje. Jesus passa por esses lugares e decide retornar a Nazaré. Nazaré foi a região que Jesus, depois de voltar do Egito com seus pais, depois da morte do seu perseguidor, daquele que estava no comando da área da jurisdição de Jerusalém, morre. Então os pais trazem Jesus de volta e eles vão para Nazaré, e em Nazaré Jesus vai viver grande parte da sua vida. Todos os anos eles saíam de Nazaré e iam até Jerusalém para as festas e voltavam para Nazaré. Em Nazaré, naquele lugar, o Senhor aprendeu a sua profissão. Jesus ali aprendeu com seu pai a ser tecton, a ser um construtor de casas. A aldeia de Nazaré era uma aldeia de não mais do que 300 pessoas na época de Jesus. Todos se conheciam. Nessa aldeia havia uma sinagoga, e nessa sinagoga, antes dos milagres acontecerem, Jesus se revelou ao mundo dizendo, quando em um dia ele pega os pergaminhos,
E ele vai ler o que Isaías tinha profetizado sobre ele, e ele abre os pergaminhos e começa a dizer: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a pregar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os oprimidos, a restauração da vista aos cegos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus profetiza lendo, e naquele dia ele diz: hoje se cumpre diante dos olhos de vocês essa profecia, como quem diz, chegou a hora daquilo que estava escrito começar a acontecer. Foi isso que Jesus veio para fazer. Jesus veio para começar a fazer aquilo que estava escrito. Ele não é apenas a letra, porque a letra mata, mas o espírito da letra vivifica. Jesus é aquele que não apenas te diz: eu vou mudar a tua casa. Não, Jesus é aquele que veio para mudar a tua casa. Ele não é aquele que veio para comunicar: olha, eu posso te curar, eu posso te transformar, mudar o diagnóstico de infertilidade em mãe de filhos, como disse o salmista. A palavra, a letra declarava o que um dia poderia acontecer, e Jesus vem para dizer: é chegada a hora. Esse Jesus agora volta à sua cidade, volta a Nazaré, não como o filho do carpinteiro, não como o filho de Maria, não, agora ele volta com o seu ministério na plenitude. Judeia, Galileia, os confins, Zebulon, Naftali, Decápolis, as cidades já estavam sendo afetadas pelo poder que emanava de Jesus, e agora ele volta para a sua terra. E quando ele chega na sua terra, ele começa a pregar e a falar, e as pessoas estavam maravilhadas, diz a palavra, com aquilo que Jesus pregava. As pessoas estavam de alguma maneira estonteadas com a graça que fluía dele, mas ao mesmo tempo o texto vai dizer que ao ver o que ele fazia e o que ele falava, as pessoas começaram a dizer: não é esse o filho da Maria? Não é esse o filho de José? Jesus chega ali como o Rei da Glória, como o Messias, como o Salvador. Mas percebam que a visão pela qual esse povo, o ângulo pelo qual o povo da sua terra vai olhar para Jesus é de baixo, é de cima para baixo. Eles olham para Jesus e não dizem: é o Messias, não, eles dizem: não é o filho de José, que a gente viu correr aqui no nosso meio. Não estão aqui no nosso meio seus irmãos e as suas irmãs. Eles olhavam para Jesus com um olhar de superioridade. E o texto vai dizer que Jesus, no meio dos seus, ele declarou: porque não existe profeta sem honra a não ser na sua terra e no meio da sua parentela. E aí está grifado: e no meio dos seus ele não pôde fazer muitos milagres, a não ser curar uns poucos enfermos. Perceba que era o Jesus que andou sobre as águas. Perceba que era o Jesus que com uma palavra colocou um homem morto de 4 dias de pé. É esse mesmo poder, é essa mesma vida que estava dentro dele, que fluía quando a palavra dele era liberada, era o mesmo poder. Mas esse poder não se manifestou porque teve um lugar onde eles estavam olhando para ele debaixo do ângulo errado, de cima para baixo. E quando nós fazemos isso? Quando nós temos uma área de muito conhecimento. É quando o médico precisa de um milagre fisiológico, biológico, que a coisa aperta. Porque ele, no alto do seu conhecimento, pode ser tentado a olhar para Jesus de uma maneira diminuta. Porque na verdade ele conhece, ele sabe. É quando um administrador precisa de um milagre na sua vida financeira,
porque ele conhece como administrar, ele sabe fazer os cálculos, ele tem um plano de negócio, mas de repente algo ruim, de repente a balança comercial prega uma peça e a sua empresa está em frangalhos. É nessa hora que a tendência humana de conhecer demais nos faz olhar para Jesus de cima para baixo. E se a gente for sincero, gente, talvez todos nós tenhamos áreas que a gente olha para Jesus e diz: essa área deixa comigo, Senhor. Essa área deixa que eu tomo conta. O Senhor controla todas as outras, mas aqui eu sou especialista. Senhor, deixa comigo. E ao olhar para Jesus de cima para baixo, não alcançamos aquilo que Jesus deseja fazer em nós. Áreas de conhecimento, áreas de certezas, nos colocam em um pedestal, em um patamar onde o Senhor fica embaixo e nós, no auge da nossa capacidade, ficamos em cima. E o resultado é alguns milagres, mas não todos que o Senhor desejava realizar. Outras pessoas enfrentam dificuldades comportamentais de avanço, porque olham Jesus por um outro ângulo também equivocado, que é o ângulo de olhar Jesus na igualdade. Não é de cima para baixo, mas é como se Jesus fosse um igual. Olhar Jesus por esse ângulo é perigoso, porque nos faz chegar até Jesus em um tom de cobrança. Porque afinal, se somos iguais, eu mereço. Jesus um dia está a 3 quilômetros da cidade de Betânia. E ele estava em uma incursão com os seus discípulos e ele tinha saído de Jerusalém. Ele tinha saído de Jerusalém e se afastado da cidade porque os judeus tinham pegado em pedras para apedrejá-lo. E ele sai, se retira e fica em um lugar a 3 quilômetros de Betânia, que é em uma das encostas do Monte das Oliveiras. E ele fica naquele lugar, naquela distância dessa cidadela chamada Betânia. E então o seu amigo Lázaro, que ele amava tanto, fica doente. E as irmãs Marta e Maria mandam chamar Jesus. E elas dizem: Senhor, o teu amigo, aquele a quem tu amas, ele está doente. E a notícia chega e o texto diz que Jesus permanece naquele lugar por mais alguns dias. Essa é uma metodologia que por vezes a gente não aceita em Deus, mas é recorrente no trato de Jesus conosco. Era apenas uma pequena dívida, e se Jesus se move, Ele salda isso e nos ajuda de uma maneira simples. E Ele já sabe que estamos nessa condição, porque Ele sabe de tudo. Entretanto, Ele não se move até que a coisa se agrave. Era uma pequena discussão familiar, mas agora tem um litígio. Era apenas uma dificuldade hormonal, mas agora é uma doença severa que diz: você não pode gerar. E ficamos pensando: Senhor, por que o Senhor não faz antes? Por que o Senhor não faz agora? Agora está mais difícil, Senhor. E essa é uma das metodologias de Jesus: permitir que algumas coisas se agravem, para que saiam do plano de solução natural e humana, para que caiam na dimensão do sobrenatural e do milagre, que só Ele pode fazer, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Então talvez hoje você está passando por coisas que você diz: Deus, estava tão mais fácil de resolver. O Senhor estava
Estava tão mais organizada a minha vida, estava tão mais no trilho, Senhor. E agora eu estou enfrentando um caos emocional, um caos ministerial, um caos interno, psicológico, emocional. E se o Senhor tivesse feito antes, Senhor, nada disso teria acontecido. Eu quero te encorajar, que o Deus que está permitindo que esse agravo aconteça, é o mesmo Deus que com uma palavra pode botar esse trauma no chão para a glória de Deus. Jesus permanece ali naquele lugar. O tempo passa e Lázaro em Betânia morre. E Jesus diz aos discípulos: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Os discípulos dizem: Senhor, se ele dorme, ele vai ficar bem. E aí Jesus vai falar claramente: Lázaro, nosso amigo, morreu. Essa é uma outra metodologia de Jesus. O que para mim e para você é algo terrível, insolucionável, é morte, para Jesus, no alto do seu poder de Criador do universo, é apenas sono. O que olhamos como irreversível para Jesus é calma, é momentâneo. Foi o que Maria, mãe de Jesus, entendeu lá em Caná da Galileia, no primeiro milagre, quando ela disse: filho, eles não têm mais vinho. E Jesus disse: mãe, o que nós temos em comum com eles? Ainda não chegou a minha hora. Jesus disse: ainda não chegou a minha hora. Quem não conhece o filho iria dizer: ele não vai fazer. Mas quem tem intimidade com Jesus, como Maria, ela disse: preparem tudo e façam tudo o que ele disser. O que ela entendeu? Um ainda não de Jesus não é não vou fazer, mas daqui a pouco eu me levanto e mudo essa história. E talvez, meu irmão, você chegou aqui e você está precisando desse levantar do Senhor. Você está aqui e com todo o seu coração você diz: Senhor, se levante na minha vida e desperta, Senhor, essa área que está dormindo. Senhor, toca nessa área em que parece que eu estou patinando, parece que as coisas não fluem. Senhor, eu já tentei bater em tantas portas, eu já tive tantas vezes o meu coração encharcado de esperança e deu errado, que eu não quero mais me frustrar. E por isso talvez o seu coração criou uma couraça protetiva para não crer mais, para não sofrer a dor da decepção. Eu não posso garantir que Deus vai fazer. Eu não posso dizer que Ele vai fazer hoje ou amanhã. Mas uma coisa eu posso dizer: Ele tem poder para fazer. Ele pode. Jesus diz aos seus discípulos em Betânia: Lázaro morreu, mas nós vamos lá despertá-lo desse sono. Os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, ainda há pouco os judeus pegavam em pedras e queriam te apedrejar, e o Senhor vai voltar para lá. E aí Jesus vai dar mais uma aula e vai dizer: não são 12 as horas do dia? Se nós andarmos de dia, nós não vamos tropeçar, porque nele existe luz. Mas se andarmos de noite, tropeçaremos, porque nele não há luz. Vamos nós agora e vamos despertá-lo daquele sono. Quando Jesus diz não são 12 as horas do dia, Ele estava dizendo aos discípulos. Os discípulos disseram: Senhor, o povo que está lá tentou te matar e tu queres voltar para lá. E Jesus estava ensinando e dizendo: o povo que está lá é o mesmo, não mudou. As pedras que tentaram lançar contra mim são as mesmas, ainda estão lá, mas algo mudou. E o que é? O tempo. Tem lugares que nós passamos debaixo de pedradas e derrotas, mas quando Deus muda, o tempo pode voltar, porque será de vitória para a glória de Deus. Podem ter áreas que a gente hoje se sente debilitado, mas a palavra de Deus garante: aquele que leva a preciosa semente
andando e chorando. Porque tem dias que o que rega a semente não é nem a chuva. Tem dia que o que rega a semente que o Senhor te deu é apenas a convicção de que Ele é Deus. E você vai pelo caminho semeando e chorando, e as sementes são regadas pelo choro da convicção de que essa semente não é tua, não é invenção da sua mente, essa semente veio do alto. E o que você pode fazer é crer que um dia ela vai germinar. Então você vai andando e chorando. E a palavra garante, nós que vamos andando e chorando, semeando, um dia nós voltaremos com alegria, trazendo conosco o fruto da colheita. Jesus diz, o povo é o mesmo, as pedras são as mesmas, mas o tempo mudou. Vamos voltar. E então eles voltam. E quando Jesus chega na porta da cidade, Marta sai ao encontro de Jesus, a irmã de Lázaro. E ela vai até Jesus, e quando ela chega em Jesus, e nós estamos falando sobre ver Jesus pelo ângulo correto. Falamos que em Nazaré viam Jesus de cima para baixo como um menino, filho de José e de Maria. Agora estamos falando de um ângulo de igualdade, que é olhar Jesus como um comum. E Marta, quando vem, ela diz para o Senhor, ela está de pé diante de Jesus e ela olha para Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse antes aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando ela fala isso, ela fala nesse ângulo, olhando para Jesus como quem reivindica, como quem não entende e no auge da dor diz, Senhor, Tu amavas a ele, por tantas vezes estivesse na nossa casa, Senhor, era só ter chego antes, Senhor. E ela fala com Jesus nesse ângulo, ela vê Jesus por esse ângulo, em pé de igualdade. E Jesus disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ela disse, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus disse, eu o ressuscitarei, Ele vai ressuscitar. E Marta disse, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia, naquela grande ressurreição. E Jesus diz a ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que morra viverá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso, Marta? E ela diz, sim, Senhor, eu creio. E Jesus então diz, vai chamar a sua irmã. E agora ela vai. O texto diz que Jesus fica na porta da cidade, Ele não dá um passo para frente nem para trás, Ele permanece ali, diante de toda aquela conversa com Marta. Tudo que Marta disse ao Senhor não fez com que Jesus se movesse 1 milímetro. E aí agora vem Maria. E aí Maria, quando vê Jesus, ela não consegue olhar para o Mestre em pé de igualdade. Ainda que com dores, ainda que lamentando a morte do irmão, ainda que de luto, ainda que dilacerada, quando ela chega perto de Jesus, ela não olha para Jesus como um igual. Ela vai falar as mesmas coisas que Marta fala. Senhor, se Tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que ela não fala olhando para Jesus em pé de igualdade. O texto diz que antes de falar, ela se ajoelha. E esse é o ângulo certo. Esse é o lugar onde milagres acontecem. Esse é o lugar onde Deus muda a nossa história. É quando nós não fazemos na força da reivindicação, mas no entendimento de quem está no ângulo de baixo para cima. Nós diminuindo e o Senhor crescendo diante de nós. Os nossos eus, os nossos poderes, os nossos entendimentos sendo jogados por terra.
E aí então olhamos para Jesus nesse ângulo, de baixo para cima, onde Ele cresce. E Marta então vai dizer: Senhor, se Tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus se comove no espírito e diz: Maria, aonde o colocaram? Me mostra onde está o teu problema, Maria. Porque agora, nesse ângulo certo, você move não apenas o meu olhar, mas agora você move o meu coração. E agora você me arrasta para o lugar onde o milagre precisa acontecer. Essa é uma noite para a gente ficar nesse lugar, gente. Essa é uma noite para a gente colocar de novo o nosso olhar, o nosso ângulo para Jesus no lugar certo. Nunca mais de cima para baixo, como quem dá ordens ao Senhor. Nunca mais em pé de igualdade, como quem diz: eu mereço, Senhor. Não, gente, a gente não merece. O que estava reservado para nós era a condenação eterna. O que estava reservado para nós era a cruz. E Ele, pela graça, pela misericórdia, entrou no nosso lugar e nos salvou. Então, em área alguma, nós temos condições de dizer: Senhor, eu mereço. Não, nós não merecemos, mas a graça dEle nos alcança. A misericórdia do Senhor nessa noite nos alcança, nos toca. E nesse lugar de humildade, o Senhor começa a se mover. E hoje é o que Ele está dizendo para cada um de nós. Quando você voltar para casa, o Senhor Jesus vai contigo. E Ele vai te perguntar: onde é que está a área morta? Aonde é que está o problema que precisa ser resolvido? Aonde está o trauma? Aonde está a dor? Ele vai contigo. E Ele entrou. O texto diz que Marta, ao reivindicar em ângulo de igualdade, usou as mesmas palavras, mas não moveu o Senhor para perto do seu milagre. Agora Marta chama Maria, e Maria, nesse ângulo de baixo para cima de humildade, arrasta o Senhor com ela até a cova. E diante daquela cova, o Senhor diz: tirem a pedra. E agora vem o último teste da fé, para entender se o ângulo que estamos olhando para Jesus é esse ângulo certo. Elas dizem: Senhor, ele já cheira mal, ele já está morto há 4 dias. Havia na cultura judaica daquela região, entre o povo daquela jurisdição, um conceito de que o espírito ficava pairando sobre os lugares quando alguém morria, e ele só ia embora. A morte de verdade só era qualificada depois de 3 dias. Por isso, até o 3º dia, os corpos, eles eram mantidos intactos, porque tinha essa esperança pagã de que um espírito poderia voltar. Ou seja, se Jesus chega antes, poderiam atribuir o milagre que ele iria fazer a uma crendice popular. Jesus não estava atrasado. Ele estava preparando tudo para chegar na hora certa. Ele vai fazer algo por nós em nome de Jesus. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa história. E Ele vai fazer isso porque tem um povo que está entendendo que Ele é e nós não somos. Ele declara: tirem a pedra. A pedra é rolada. Pela fé eu vejo hoje pedras sendo roladas, para que a voz do Mestre possa entrar em lugares que estavam trancados. Pedras estão rolando nessa noite, e a voz do Senhor está voltando a ecoar dentro
de lugares escuros que parecia de morte, mas que estão recebendo a luz da palavra para a glória de Deus. Obrigado, pastora. E então o Senhor pede para tirar a pedra e declara. Ele não diz: mortos, vivam. Ele não diz: morto, se levante. Jesus, quando faz algo por nós, é individual, personal, sem dúvidas, não no coletivo como, ai, sobrou também e respingou em mim. Não, meu irmão. Tudo que Deus vai fazer na sua vida é especial e com propósito, é direcionado para você. Então Jesus diz: Lázaro, sai desse lugar de morte e vem para fora. Sair de uma caverna depois de morto é como sair do coma e voltar para a vida. Senhor Jesus, alcança agora, Senhor, pessoas que estão em coma agora nas UTIs. Visita agora homens e mulheres, Senhor, que estão adormecidos há muito tempo, em um estado letárgico, biologicamente condenados, mas Tu, Senhor, com uma palavra, pode tirar eles, Senhor, dessa cova, Senhor, agora. Que a medicina não possa explicar, que seja milagroso, Senhor, e que nós possamos declarar que foi o Senhor quem fez. Retira agora, Senhor, famílias que estão dentro de covas emocionais, covas financeiras, estão dentro desse lugar, Senhor, onde a luz já não entra, parece que não tem mais esperança. Deus, muda a história financeira de famílias hoje, em nome de Jesus. Prospera esse pai de família, Senhor, que não tem vergonha de levantar cedo, colocar o seu uniforme e sair de madrugada ainda para trabalhar. Tem feito isso com toda a dignidade, Senhor. Ajuda hoje essa mulher, ajuda hoje esse jovem que de maneira igual, Senhor, sai para empreender e todos os dias declara: Deus, faz a Tua obra na minha vida. Me ajuda a voltar para casa com o pão nosso de cada dia. Me ajuda a ter o dinheiro para colocar as contas em dia. Senhor, escuta agora. Escuta agora o coração desse homem e dessa mulher, Senhor, que estão orando junto comigo, dizendo: Senhor, sou eu. Essa cova tem o meu nome. Essa área, Senhor, é a área que eu preciso. Ajuda-me. E agora, Senhor, faça com que todos nós possamos ouvir o ecoar da Tua voz dentro dessa cova fria. Lázaro, vem para fora. Lázaro, saia desse lugar escuro agora, minha irmã. Saia desse lugar de medos agora, pastor. Saia desse lugar sombrio agora, pastora. Saia desse lugar de esconderijo, jovem. As agressões que você sofreu não tiraram a paz de Deus que ainda brota lá no fundo do teu coração. E hoje essa chama de viver o Evangelho volta a queimar. Vem para fora. E aquele corpo morto recebe vida. E famílias mortas recebem vida, e casamentos mortos recebem vida, e vida financeira morta recebe vida. E Lázaro vem saltando. Lázaro vem se deslocando, não se sabe como, todo enfaixado ele vem para fora.
Então Jesus diz: tirem as faixas. Essa é a noite de tirar faixas e voltar a ter a mobilidade, a desenvoltura que o Senhor um dia te prometeu. Se você deseja olhar para Jesus pelo resto da vida, por esse ângulo certo, se coloque de pé em nome de Jesus e vamos orar juntos.